canal Repartindo o Pão, em mais um estudo do Novo Testamento. Vamos aprender hoje com o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao versículo de número 25. Tome a sua Bíblia e acompanhe conosco. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. O Senhor Jesus tinha ido da Galileia para o deserto da Judeia ter com João Batista. Ouviu que João Batista, depois, estava preso, voltou para a Galileia. João Batista era muito querido do Senhor Jesus, e foi difícil para ele aceitar a sua prisão. Cremos, meus amados, que com a direção do Espírito Santo de Deus, ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, uma importante cidade da Galileia, uma cidade marítima, como nós vimos aqui, onde passou a exercer seu ministério, muitos pescadores lá. E segundo o que está escrito nos evangelhos, a missão na terra do Senhor Jesus durou 3 anos. Vamos ler o versículo de número 15, que diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Na história da Galileia, aquele território pertenceu às tribos de Isacar, Zebulon, Aser e Naftali, que na verdade está lá em Gênesis 49, versículo de número 13 e 14. Vamos ver lá que o patriarca Jó abençoara seus filhos, exatamente essas 4 tribos que seriam prósperas e habitariam junto ao mar. A Galileia era uma região que tinha uma população mista. Isso, em sua maioria, a maioria das pessoas que moravam lá eram gentios, que eram povos não judeus, pagãos, desconhecedores de Deus. E os judeus que moravam mais ao sul desprezavam a Galileia, e era conhecida de a Galileia dos gentios. Jesus, com sua presença na Galileia e com sua mensagem libertadora, ele cumpriu Isaías 9, versículo de número 1 e 2. Vamos ver o versículo de número 16 agora. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa palavra trevas ou escuridão é uma expressão que quer dizer, como um descanso, ou uma ignorância sobre Deus. E trevas é usada também para descrever, denotar pecados. Em Efésios 11, nós vamos ver escrito lá, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por exemplo, aqui eu posso dar um exemplo. Digamos que nós fôssemos caminhar de noite em uma escuridão, onde nós não podemos ver nada e nem sabemos para onde ir, estando em trevas, ou seja, sem iluminação espiritual. E a instrução que remove essa ignorância é chamada de luz. E a luz é Jesus, que brilhou na beleza da sua santidade e também na verdade. Em João 3,16, muito conhecido esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9,
está escrito assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que linda essa palavra. Já o apóstolo Paulo também diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4:4. O príncipe das trevas, que é o diabo, trabalha bastante para deixar o evangelho de Cristo encoberto aos olhos e aos ouvidos de muitas pessoas. Então a promessa de Isaías para a Galileia era de não mais escuridão, não mais humilhação para aquele povo, e que o futuro honraria a Galileia dos gentios. Vamos ler o versículo de número 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Olha só Jesus falando isso, arrependei-vos. A palavra reino, é chegado reino, em grego significa basileia, que dá a ideia de domínio. Então fica assim o versículo, arrependei-vos porque é chegado o domínio de Deus. Então, meus queridos, podemos ver claramente aqui, através da pessoa de Jesus Cristo, Deus se manifesta entre os homens. Um momento crucial na história da redenção humana, a redenção da humanidade, a realização de tudo aquilo que representa o reino de Deus pela obra de Cristo, formando um povo para Deus. Cristo agora chama todos os homens para aceitar ou rejeitar o senhorio de Deus em suas vidas. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver o versículo 19 agora, que diz assim, disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando algo muito importante, meus amados. Eu faço uma pergunta, nos dias de hoje, quando é que Jesus nos vê? Ou quando ele nos encontra? Então ele disse, está dizendo duas coisas, vinde após mim, e depois e eu vos farei. Então nós temos que ir até Cristo, aceitar a palavra de Cristo, e depois ele diz, eu vos farei. Para aquele caso do discípulo, eu vos farei pescadores de homens. Então, através desse chamado, todos eles imediatamente deixaram as redes, o barco e até o Pai, dando ouvidos ao chamado do Mestre. E seguiram Jesus. Nós podemos aprender aqui. O primeiro fato que nos chama a atenção é de Jesus... o Senhor Jesus buscar, vamos dizer assim, está buscando pessoas para acompanhar, discípulos para acompanhar ele, a trabalhar com ele, a ajudar ele na missão. Ele vai e encontra simples pescadores, pois o que importa para Jesus Cristo, meus amados, não é os diplomas que eu e você talvez tenhamos, títulos acadêmicos, ou os discípulos que nessa geração têm algum preparo científico, mas o que ele espera? Que seus seguidores tenham fé e amor no coração, para testemunhar o amor de Deus nessa geração e testemunhar a ressurreição de Cristo naquela época. Aqueles discípulos foram testemunhas, Nosso desafio é que cada discípulo de Jesus se torne um pescador de almas. E segundo fato, a disposição com que os discípulos tiveram, uma disposição bem radical, conforme a chegada do reino de Deus exige de nós. Deixaram tudo e seguiram Jesus. E o propósito de escolher homens que fossem capazes de continuar pregando o evangelho da salvação após a sua morte, também isso que nós podemos relevar. E esse chamado exige, vamos dizer assim, existe hoje para nós também em nossas vidas. E em todo momento Cristo está dizendo a todos os homens, a todas as nações, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Diante disso, nós perguntamos, será que temos aceitado o chamado dele em nossas vidas? Será que temos honrado esse chamado com todas as nossas forças? Aqui duas perguntas e nós vamos responder com as nossas vidas. Meus amados, a Bíblia é o nosso maior ensinamento de conduta, de caráter, de fé, e devemos praticar o que está escrito nela. Jesus chamou pescadores de peixes para ser pescadores de homens, de almas, para o reino de Deus. E eles deveriam ganhar, vamos dizer assim, pecadores para Cristo. Precisamos entender que para ser um pescador, um verdadeiro pescador profissional,
É necessário muito esforço, sacrifício, muitas noites escuras nas pescarias, noites frias, tempestades. E da mesma forma, o trabalho que nós temos hoje como discípulo, da mesma forma, o trabalho de ganhar homens para Cristo exige também muito esforço, sacrifício e até mesmo passar por angústias, algumas aflições. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16, porque ele fala sobre anunciar o evangelho. Ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho que de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, meus amados, um pescador de peixe profissional se aperfeiçoa praticando a pesca. Então aqui fica um recado para nós, né? Observando, vamos dizer assim, o pescador profissional, onde é que está o cardume, com os anos de experiência que ele vai adquirindo, conhecimento das marés, dos ventos, vários tipos de peixe, a temperatura e profundidade da água, qual o melhor modo de pescar. Dependendo do tipo de peixe, esse pescador profissional ele vai se aperfeiçoando, que tipo de isca ele pode usar, o anzol, se é curto, se é longo, as tarrafas, as redes, né? E também tudo isso ele pode usar para atrair os peixes e muitas outras coisas. E jamais esse pescador irá pescar onde não há peixes. Então, meus amados, da mesma forma o cristão pescador de almas não se conformar em ver pecadores, pessoas sofrendo muitas dificuldades, enfermidades, como nós vimos aqui, as pessoas que Jesus encontrava. Então, um pescador de almas e vai onde as almas estiverem, onde as pessoas estiverem, ou seja, nas casas, nas praças, nas escolas, seja onde for. O pescador aprende qual o melhor modo de pescar. Ele precisa conhecer e estudar a palavra de Deus, para que tenha argumentos para combater o mal. Meus queridos, Jesus quer que cada um de nós seja um pescador de almas. Vamos ler agora aqui o versículo de número 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui o Senhor expressa uma ardente paixão pelas vidas, pelas almas das pessoas. Aquelas pessoas se encontram na condição de perdidas, né? O mestre ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava as enfermidades, e por conta desses sinais, dessas obras que ele fazia, uma multidão de pessoas de várias regiões seguiam o mestre. Nesse versículo nós temos um resumo precioso, né? Precioso e preciso do que Jesus vem fazer entre nós. Jesus foi ao encontro do povo e da mesma forma o povo foi até ele, seguia ele, né? Seguia ao que ele fazia, assistia às ministrações, os sermões que ele dava. Então, meus amados, se percebe que ele não ficou parado esperando que viesse até ele. E nem mandou os discípulos chama todos os que querem ser curados. Vemos aqui que Jesus ele percorria toda a Galiléia, todas as regiões, desenvolvendo as suas principais atividades, ensinando, pregando, curando as pessoas. Jesus ensinava os seus seguidores, seus discípulos, e ensinava eles e promovia um crescimento neles, o crescimento da pessoa. Jesus anunciava o evangelho para aqueles que não conheciam e também ministrava a cura a todos os necessitados, completando assim uma restauração do homem nas 3 dimensões da natureza humana. Vemos isso nas descrições dos enfermos aqui. A dimensão espiritual, os endemoniados, né? Também na dimensão mental, os lunáticos e loucos. Também na dimensão física, pessoas paralíticas, né? Então Jesus foi restaurando tudo e todos que queriam ser curados. Então Jesus ele tem, meus amados, creia nisso, ele tem poder para curar todo tipo de doença. Ele quer restaurar as vidas das pessoas. E, meus amados, muito, muito lindo esse estudo. E no próximo estudo, nós vamos iniciar o capítulo de número 5, onde o Senhor Jesus, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha, famoso Sermão da Montanha, e você vai aprender muito, nós vamos aprender muito o que está escrito no capítulo de número 5 de Mateus. Se você está gostando desse estudo, eu te peço, deixe o seu like, manifeste um comentário para fortalecer esse canal.
Meus amados, muito obrigado por assistir esse canal. Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.